Estados Unidos sufocam Cuba. Trump bloqueia combustível e Rússia e China reagem. Imagine acordar e descobrir que não há eletricidade. Hospitais operando apenas com geradores no limite. Transporte público paralisado. Fábricas fechando porque não há diesel para mover máquinas. E não por desastre natural ou falha técnica, mas porque a maior potência militar do planeta decidiu cortar o oxigênio econômico do seu país. Isso não é cenário hipotético, é realidade que Cuba enfrenta agora, após Estados Unidos intensificarem bloqueio que já dura 6 décadas, desta vez mirando diretamente o setor energético da ilha. Trump não apenas manteve sanções herdadas, acelerou-as, transformando pressão econômica em asfixia sistêmica. E a resposta não demorou. Rússia e China declararam publicamente que continuarão apoiando Havana, fornecendo exatamente o que Washington está tentando negar. Não estamos assistindo o retorno da Guerra Fria. Estamos vendo o nascimento de confronto geopolítico do século XXI, onde Caribe se tornou campo de batalha silencioso entre superpotências. E Cuba, ilha de 11 milhões de pessoas, está no epicentro. Combustível não é apenas commodity, é fundamento de tudo que sociedade moderna precisa para funcionar. Por que energia é arma perfeita? Cuba não tem petróleo doméstico significativo, importa quase 100% do combustível que consome, principalmente da Venezuela, petróleo pesado, complementado por Rússia e Argélia. Sem importações, a ilha para completamente. E isso não é exagero. Eletricidade. Usinas térmicas cubanas funcionam com diesel e óleo combustível. Sem combustível, geração elétrica colapsa. Cuba já enfrenta apagões rotativos diários. Restrições adicionais tornariam blackouts permanentes em muitas regiões. Transporte. Ônibus públicos, caminhões de carga, veículos de emergência, todos dependem de diesel. Sem diesel, população não consegue chegar ao trabalho. Comida não chega a mercados. Ambulâncias não funcionam. Agricultura. Tratores, sistemas de irrigação, transporte de colheita, tudo motorizado. Restrição de combustível significa colapso de produção agrícola que já é insuficiente, forçando Cuba a importar 70% dos alimentos que consome. Indústria. Mesmo indústria limitada que Cuba mantém, produção de açúcar, tabaco, rum, manufatura básica, depende de energia. Sem combustível, PIB já pequeno, apenas 107 bilhões de dólares, contrai ainda mais. A estratégia americana é cirúrgica. Washington não está bombardeando Cuba, está criando condições onde vida diária se torna insustentável, onde população sofre tanto que pressiona o governo internamente por mudanças. É guerra econômica que não precisa disparar um tiro, mas causa sofrimento massivo. E, legalmente, os Estados Unidos argumentam que embargo é política interna americana. Washington tem direito de escolher com quem comercia, mas sanções secundárias, punir empresas terceiras que comercializam com Cuba, transformam política unilateral americana em coerção global. Navios que levam petróleo para Cuba são incluídos em listas negras americanas, banindo-os de portos americanos e cortando o acesso ao sistema financeiro baseado em dólar. Seguradoras recusam cobrir cargas para Cuba por medo de sanções. Bancos recusam processar pagamentos. E, gradualmente, Cuba fica isolada, não por escolha internacional, mas por imposição americana. Combustível não é apenas commodity, é fundamento de tudo que sociedade moderna precisa para funcionar. Por que energia é a arma perfeita? Cuba não tem petróleo doméstico significativo. Importa quase 100% do combustível que consome, principalmente da Venezuela, petróleo pesado, complementado por Rússia e Argélia. Sem importações, ilha para completamente. E isso não é exagero. Eletricidade. Usinas térmicas cubanas funcionam com diesel e óleo combustível. Sem combustível, geração elétrica colapsa. Cuba já enfrenta apagões rotativos diários. Restrições adicionais tornariam blackouts permanentes em muitas regiões. Transporte. Ônibus públicos, caminhões de carga, veículos de emergência, todos dependem de diesel. Sem diesel, população não consegue chegar ao trabalho, comida não chega a mercados, ambulâncias não funcionam.
Agricultura. Tratores, sistemas de irrigação, transporte de colheita, tudo motorizado. Restrição de combustível significa colapso de produção agrícola que já é insuficiente, forçando Cuba a importar 70% dos alimentos que consome. Indústria. Mesmo indústria limitada que Cuba mantém, produção de açúcar, tabaco, rum, manufatura básica, depende de energia. Sem combustível, PIB já pequeno, apenas 107 bilhões, contrai ainda mais. A estratégia americana é cirúrgica. Washington não está bombardeando Cuba, está criando condições onde vida diária se torna insustentável, onde população sofre tanto que pressiona governo internamente por mudanças. É guerra econômica que não precisa disparar um tiro, mas causa sofrimento massivo. E legalmente, Estados Unidos argumentam que embargo é política interna americana. Washington tem direito de escolher com quem comercia. Mas sanções secundárias, punir empresas terceiras que comerciam com Cuba, transformam política unilateral americana em coerção global. Navios que levam petróleo para Cuba são incluídos em listas negras americanas, banindo-os de portos americanos e cortando acesso ao sistema financeiro baseado em dólar. Seguradoras recusam cobrir cargas para Cuba por medo de sanções. Bancos recusam processar pagamentos e, gradualmente, Cuba fica isolada, não por escolha internacional, mas por imposição americana. A resposta de Moscou e Pequim foi rápida, pública e desafiadora, sinal de que não vão permitir que Estados Unidos sufoquem Cuba sem resistência. A posição russa. Moscou declarou através de porta-voz do Kremlin que Rússia continuará cooperando com Cuba no setor energético conforme acordos bilaterais existentes. Isso significa fornecimento direto de petróleo. Rússia pode enviar navios petroleiros para Cuba, substituindo parcialmente déficit criado por sanções americanas contra fornecedores terceiros. Assistência técnica. Engenheiros russos ajudando a manter usinas térmicas cubanas funcionando com equipamento envelhecido. Financiamento. Crédito russo para Cuba comprar combustível. Cuba não tem dinheiro em caixa, então precisa comprar a prazo. Para a Rússia, Cuba representa 3 valores estratégicos. Posicionamento geopolítico. Cuba está a 150 quilômetros da Flórida, no coração do que Estados Unidos considera um quintal americano. Manter aliado ali é irritante constante para Washington e demonstra que Moscou pode projetar influência até em vizinhança imediata americana. Reciprocidade. Estados Unidos apoiam Ucrânia, países bálticos, Polônia, todos na fronteira ou próximos à Rússia. Moscou responde apoiando Cuba, Venezuela, Nicarágua, todos na vizinhança americana. É jogo simétrico de pressão mútua. Bases militares potenciais. Rússia mantém estação de escuta em Lourdes, Cuba, reaberta em 2014 após fechar em 2002, para monitorar comunicações americanas. E há especulação recorrente sobre possibilidade de Rússia estabelecer base naval, espelhando presença americana em fronteiras russas. A posição chinesa. China foi mais cautelosa verbalmente, mas igualmente clara em ações. Pequim anunciou continuidade de acordos comerciais e de investimento com Cuba, incluindo fornecimento de bens essenciais, alimentos, medicamentos, equipamentos, áreas onde sanções americanas criam escassez. Investimento em infraestrutura. China financiou modernização do Porto de Mariel e outros projetos, criando dependência cubana de capital chinês. Comércio bilateral em yuan, contornando o sistema baseado em dólar que Estados Unidos controlam. Para a China, Cuba oferece porta de entrada na América Latina. Relações com Cuba facilitam relações com outros países latino-americanos que veem Washington com desconfiança crescente, especialmente sob Trump. Teste de resiliência. Demonstrar que pode sustentar aliado mesmo sob pressão americana máxima é mensagem para Taiwan, Filipinas e outros. Alinhamento com China oferece proteção real contra a coerção americana. Acesso estratégico. Porto de Mariel, modernizado com investimento chinês, pode servir como hub logístico para Belt and Road na região. A mensagem conjunta. Rússia e China não estão apenas ajudando Cuba por altruísmo.
Estão enviando mensagem coordenada a Washington. Vocês pressionam, nós compensamos. Vocês isolam, nós integramos. Vocês sufocam, nós fornecemos oxigênio. Isso transforma Cuba de problema bilateral EU a Cuba em campo de teste de confronto multipolar e demonstra limite do poder americano. Washington pode impor sanções, mas não pode impedir que rivais geopolíticos neutralizem essas sanções. A decisão de intensificar embargo contra Cuba, especialmente mirando energia, tem lógica aparente, mas consequências potencialmente contraproducentes. A lógica da pressão máxima. Do ponto de vista de Washington, a estratégia faz sentido. 1. Enfraquecer regime internamente, criar sofrimento econômico tão severo que população cubana pressiona governo por reformas ou que a elite governante racha internamente. 2. Sinalizar firmeza política. Para eleitor cubano-americano na Flórida, demograficamente crítico em eleições, Trump mostra que é duro com o comunismo. 3. Conter influência rival. Ao destruir a economia cubana, reduz capacidade de Cuba servir como ponto de apoio para a Rússia e China no hemisfério. 4. Estabelecer precedente. Demonstrar que aliados de rivais americanos sofrerão consequências. Mensagem para Nicarágua, Venezuela e potencialmente outros. O problema: efeito bumerangue. Mas sanções máximas frequentemente produzem resultados opostos aos pretendidos. Efeito 1. Dependência aumentada de rivais. Quanto mais Estados Unidos cortam Cuba do comércio ocidental, mais Cuba depende de Rússia e China. Ao invés de isolar Havana, Washington a empurra mais profundamente para os braços de Moscou e Pequim. Efeito 2. Legitimação do regime. Governo cubano usa sanções como bode expiatório para todos os problemas econômicos. Não é falha nossa, é bloqueio americano. E população, mesmo frustrada com o regime, frequentemente direciona a raiva para Estados Unidos e não para Havana. Efeito 3. Ressentimento latino-americano. A América Latina vê embargo como bullying de superpotência contra país pequeno. A ONU vota anualmente para condenar embargo. Em 2023, votação foi de 187 a favor de acabar embargo, 2 contra Estados Unidos e Israel. Pressão sobre Cuba gera anti-americanismo que beneficia a China em região. Efeito 4. Custo humanitário sem mudança política. 6 décadas de embargo não derrubaram o regime, mas causaram sofrimento massivo. Escassez de medicamentos, fome durante período especial, emigração de milhões. E regime Castro, Dias-Canel, ainda está no poder. A armadilha estratégica. Trump está preso em armadilha clássica de sanções. Não pode recuar sem parecer fraco, mas escalar não produz resultados desejados. Então continua apertando, esperando que desta vez finalmente o regime colapse. Mas definição de insanidade é fazer a mesma coisa repetidamente, esperando resultados diferentes. E embargo americano contra Cuba tem 66 anos de evidência de que não funciona para derrubar regime, apenas para causar sofrimento. A crise em Cuba não é questão regional isolada. É microcosmo de tendências globais maiores que estão remodelando ordem internacional. Tendência 1. Mundo dividido em blocos econômicos rivais. Estamos vendo o ressurgimento de competição entre blocos, não exatamente Guerra Fria 2.0, mas fragmentação de sistema globalizado em esferas de influência parcialmente separadas. Bloco Ocidental. Estados Unidos, Europa, aliados asiáticos, Japão, Coreia do Sul, Austrália, integrados através de OTAN, acordos comerciais e sistema financeiro baseado em dólar. Bloco BRICS+, China, Rússia, países emergentes alinhados, conectados através de instituições alternativas, comércio em moedas locais e rejeição de hegemonia americana. Cuba está firmemente no segundo bloco, e cada movimento americano para isolá-la apenas solidifica essa posição.
Tendência 2. Sanções como arma principal e cada vez menos eficazes. Estados Unidos usam sanções mais que qualquer outro país na história, mas quanto mais usam, menos eficazes se tornam. Países criam sistemas de pagamento alternativos, CIPS chinês, SPFS russo, para contornar SWIFT. Comércio bilateral em moedas locais reduz dependência do dólar. Redes de intermediários permitem que países sancionados continuem comerciando. Cuba é laboratório onde essas contramedidas são testadas. Se Cuba sobreviver sob sanções máximas com ajuda russa e chinesa, outros países verão que sanções americanas não são sentença de morte econômica, apenas inconveniência gerenciável. Tendência 3. Retorno do Caribe como zona de competição. Durante décadas após Guerra Fria, o Caribe foi considerado zona de influência americana incontestada. Mas agora, China investe massivamente em portos, infraestrutura e comércio em toda a região. Rússia restabelece relações militares e energéticas com Cuba, Venezuela, Nicarágua. Países caribenhos diversificam parcerias porque não querem depender exclusivamente de Washington. O Caribe, que parecia periférico, volta ao centro de competição geopolítica, e isso tem implicações para controle de rotas marítimas, acesso a recursos e projeção de poder militar. O que vem a seguir depende de escolhas que Washington, Havana, Moscou e Pequim fazem nos próximos meses. Cenário 1. Cuba enfrenta crise humanitária severa, provável a curto prazo. Restrições energéticas causam apagões prolongados afetando hospitais, escolas, residências, escassez de alimentos quando agricultura e distribuição colapsam, êxodo massivo, milhares tentando chegar à Flórida por barco, criando crise migratória. Descontentamento interno gerando protestos como os de julho de 2021, mas maiores. Regime responde com repressão, culpando Washington. Situação deteriora, mas governo não cai por quê? Aparato de segurança permanece leal. Rússia e China fornecem suporte mínimo para evitar colapso. População, embora frustrada, não vê alternativa viável. Cenário 2. Rússia e China ampliam presença estratégica. Provável a médio prazo. Moscou e China transformam crise em oportunidade. Aumentam fornecimento de combustível, substituindo o déficit criado por sanções. China investe mais em infraestrutura, obtendo controle de ativos estratégicos. Rússia expande cooperação militar, potencialmente estabelecendo presença naval permanente. Cuba se torna showcase de que países podem sobreviver sob sanções americanas se tiverem apoio de rivais geopolíticos. Washington enfrenta dilema, ou escala ainda mais, arriscando confronto direto com Moscou ou China, ou aceita que embargo falhou em isolar Cuba completamente. Cenário 3. Escalada diplomática e tensões regionais. Possível. Estados Unidos respondem à interferência russa ou China com sanções adicionais contra empresas que comerciam com Cuba, pressão sobre aliados latino-americanos para isolarem Cuba, aumento de presença naval americana no Caribe, apoio encoberto a dissidentes cubanos. Rússia e China respondem com exercícios militares conjuntos com Cuba, fornecimento de sistemas de defesa aérea avançados, declarações públicas desafiadoras sobre direito de Cuba a ter relações com quem escolher. Tensão aumenta, mas confronto direto permanece improvável, porque custos seriam proibitivos para todos. Cenário 4. Acordo negociado eventualmente. Improvável a curto prazo, possível a longo prazo. Se a crise humanitária se tornar severa demais, ou se Trump calcular que embargo não vale custo político, pode haver abertura para negociação. Levantamento parcial de sanções em troca de reformas cubanas limitadas. Restauração de relações diplomáticas completas. Normalização econômica gradual.
mas isso exigiria que ambos os lados recuassem de posições entrincheiradas, e nenhum mostra disposição atualmente.